Pensa numa situação, alguém comete um crime hoje. Amanhã, a lei para esse exato crime muda, fica completamente diferente. E aí, como fica? A pessoa vai ser julgada pela regra antiga ou pela nova? Essa é uma daquelas perguntas-chave do direito penal e a gente vai desvendar juntos como funciona essa tal viagem no tempo da lei. Pois é, a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre a liberdade e a prisão. E isso não é só uma teoria jurídica, não é. É a base da segurança e da previsibilidade para todo mundo. Vamos entender o princípio que protege a gente de mudanças assim, de surpresa, na lei? Para resolver esse dilema, o direito brasileiro tem uma regra de ouro que funciona como um verdadeiro escudo mesmo, sabe? E ela não está escondida em nenhum lugar, está lá na nossa Constituição. E tá ela, na Constituição Federal. Esse trechinho é muito, mas muito poderoso, porque ele define tudo numa frase só. A regra geral é claríssima. A lei penal não pode voltar no tempo para prejudicar ninguém. Mas repara na parte final. Salvo para beneficiar. Essa é a exceção que muda o jogo todo. Esse princípio tem um nome: irretroatividade da lei penal. É simples de entender. Pensa assim, se o governo cria uma lei mais dura hoje, ela só vale daqui para frente. Ela não pode ser usada para julgar fatos que já aconteceram, lá no passado, quando a regra era outra. Isso garante que ninguém vai ser pego de surpresa com uma punição que nem existia na época do ato. E para quem está estudando para concurso, anota esse nome aí, novatio legis impejus. É o termo em latim para nova lei pior. As bancas adoram usar essa expressão. Basicamente, se a lei nova prejudica, ela fica quietinha onde está e só vale para o futuro. Simples assim. Mas e se a nova lei for melhor? Aí a história muda completamente. É aqui que entra a grande virada, a exceção que permite que a lei viaje para o passado, mas só se for para ajudar. Olha só como ficam os dois lados da moeda. A lei mais severa, a tal da impejus, é barrada pelo tempo, não pode retroagir de jeito nenhum. Já a lei mais benéfica, essa ganha um passe livre. Ela não só pode, como deve voltar no tempo para alcançar fatos antigos, mesmo que já exista uma sentença, uma condenação, não importa. Certo, mas o que significa na prática uma lei ser mais benéfica? Essa ajuda pode aparecer de duas formas principais, e entender essa diferença é fundamental, principalmente na hora da prova. A primeira forma, e a mais poderosa, é a abolitio criminis. Imagina que algo que era crime simplesmente deixa de ser. A nova lei basicamente diz, olha, isso aqui não é mais um problema para o direito penal. O efeito disso é total, fulminante. Apaga tudo relacionado àquele crime, como se nunca tivesse existido na vida da pessoa. A segunda forma é a novatio legis melius, ou a nova lei melhor. Nesse caso, o ato continua sendo crime, só que a lei nova traz alguma vantagem. Pode ser uma pena menor, um regime de prisão mais brando, uma nova chance de diminuir a pena. A lei não apaga o crime, mas com certeza melhora a situação de quem o cometeu. Agora vamos para um ponto que é uma verdadeira armadilha em provas. É a exceção da exceção. Existem umas leis especiais que não seguem essa regra de retroagir para beneficiar, são as chamadas leis temporárias e excepcionais. Pensa numa lei criada para uma situação bem específica, tipo uma calamidade pública ou um evento gigante como uma Copa do Mundo. Elas já nascem com data marcada para acabar. A questão é, o que acontece com quem comete um crime enquanto essa lei está valendo, mas só vai ser julgado depois que ela já morreu? Aqui, a regra é direta. Se o crime foi cometido enquanto a lei temporária estava em vigor, é essa lei que vai ser aplicada. Ponto. Não importa se no dia do julgamento ela nem existe mais. Para essas leis específicas, aquela exceção de beneficiar o réu não se aplica. O que vale é a lei da época do fato, o famoso tempus regitactum. Ok, agora vamos juntar todas essas peças e focar no que realmente interessa para quem está estudando para concurso. Como é que as bancas costumam cobrar esse assunto? Para resolver qualquer questão sobre isso, é só seguir esse roteiro mental, não tem erro. Primeiro, compara a lei nova com a antiga. Ela piora ou melhora a situação? Depois, aplica a regra geral. A boa retroage, a ruim não. E por último, o passo mais importante. Confere se não era uma lei temporária ou excepcional. Esse último passo é a chave para não cair nas pegadinhas. As provas geralmente criam cenários, pequenas histórias, para que se identifique exatamente qual desses fenômenos está acontecendo. Dominar a diferença entre eles e principalmente lembrar daquela regra especial das leis temporárias é o caminho certo para garantir o ponto na questão. No final das contas, o que a gente analisou aqui vai muito além de uma simples regra de prova, né? Isso é uma das colunas que sustentam um Estado de Direito.
É a maneira que a sociedade encontra para equilibrar a necessidade de ter ordem com a garantia de que ninguém vai ser pego de surpresa por uma mudança nas regras do jogo. E isso deixa a gente com uma reflexão. Essa capacidade da lei de viajar no tempo só para beneficiar alguém, isso é uma garantia essencial que não se pode tocar? Ou será que cria uma complexidade que poderia ser mais simples? A resposta para isso ajuda a definir o tipo de sistema de justiça que a gente quer construir. Vale a pena pensar.